Se liga aí, está começando o Papo Calcinha. Conteúdo inteligente é só aqui, 96 FM. Papo Calcinha. Bom dia. Sextou, estamos de volta com o Papo Calcinha. Bom dia, dona Bia. Bom dia, tudo bem, Dudu? Tudo ótimo, e você? O brilho nos olhos de uma sexta-feira. Nossa. Não posso ser preguiçoso desse tanto, gente. Tem gente me regulando, falando assim, para com o sextou. Mas não tem jeito, né, Tutu? Não, é bom sexta demais, é um dia especial, Bia. Eu falo assim casa, que sexta né? é o dia mais cansativo pro trabalhador e ao mesmo tempo é o dia de sensação de descanso no final do dia. É verdade. Aquele dia que você pode tomar o vinhozinho, porque você tem um sábado pra descansar, você pode cair na calçada no sábado. Mas nem tanto, viu, gente? Cuidado. É verdade. Olha, gente, hoje a Tutu trouxe um convidado super especial. Eu tô no pé dela já há dias. Por quê? Porque quando ele veio já faz tempo aqui, Tutu. Eu não sei se você estava presente. Eu acho que a época não, né? Não estava presente, Bia. Mas eu fiquei vendo uns vídeos dele lá nas redes sociais do Papo Calcinha. Falei, gente, esse rapaz tem assunto. Não, muito assunto. E uns assuntos maravilhosos e pertinentes hoje, não para os homens. Não para as mulheres, para os homens de Rio Verde. Eu quero até fazer um adendo nesse sentido. Porque, assim, às vezes a companheira, ela é a abertura de portas para esse companheiro, Sim. Uma namorada. A gente sabe da autoestima desse homem. Às vezes ele não quer comentar com ninguém de fora. Homem não fala de certas coisas com amigo, Bia. Não fala, mas o assunto de hoje, eu acho que ele vai caladinho lá no doutor. Eu acho que deve. Deve ir, né? Por quê? Porque a gente mexe com autoestima. O assunto que nós vamos falar hoje mexe totalmente com autoestima. Então, deixa eu apresentar para vocês aqui, Dr. Murilo Lima. Bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia, Tuane. Obrigado pelo convite para estar aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Não, eu fico muito honrada de te receber, porque, assim, além de ser muito didático, você traz assuntos muito bons da gente falar. Assuntos que às vezes são tabus e você desmistifica isso aqui de uma forma muito singela, muito simples, que a pessoa fica à vontade. E é um assunto polêmico. Polêmico que as pessoas têm muita dúvida. É verdade. Então vamos falar do assunto polêmico, sobre o que o Dr. Murilo vai falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre estética íntima masculina. Preenchimento peniano, alongamento peniano e outras coisitas mais. Olha, amiga, até para nós mulheres é pertinente. Com certeza a gente vai poder ajudar esse companheiro que tá aí. Porque o homem tem sempre. O doutor vai confirmar isso daqui a pouco, mas o homem tem sempre aquela fala assim. Podia ser um pouco maior. Podia ser um pouco mais grossinho. A gente tá falando de. É porque assim, a gente brinca com o tema, mas é um tema assim que é igual você falou, né, Bia? Tem o tabu, mas ele tem que ser dito. E a autoestima também, né? Porque assim, o ser humano, no geral, doutor Murilo, eu não falo só homens, mas mulheres também, a gente nunca tá satisfeito com o que tem. Não é verdade? É verdade, a gente quer sempre ser melhor, a gente quer sempre aparentar melhor. E isso, você, assim, só para esclarecer para os ouvintes que não te ouviram na outra oportunidade, você é urologista aqui na cidade de Rio Verde, mas a formação não é só urologia. Isso, eu sou urologista, andrologista. O que é andrologista? É uma especialidade da urologia em que a gente é especialista em saúde sexual e reprodutiva do homem. E além disso, eu sou pós-graduado em sexualidade humana, então eu também sou sexólogo. Olha que beleza, mas que junção, né? Não é verdade, Tutu? A gente Tutu? fala muito de reprodução humana feminina, né, Bia? A mulher chegou numa certa idade, a gente tem que ter aquele cuidado. Foi algo que a gente falou um tempo atrás aqui no programa. Agora a gente não fala do homem, né? O homem. É comum, doutor Murilo, o homem ser deixado um pouco de lado, né, nesse aspecto? É muito comum. Parte porque o homem, por si só, ele não vai no médico, né? Como a Tuane falou, é a esposa, é a namorada que leva o homem ao médico. A mulher abre portas para o homem em termos de saúde, Sim. né? E sobre a questão de reprodução também, sempre a mulher vai no médico, no ginecologista, ver por que não consegue engravidar, né? E o homem vai ficando para trás. Só que é tão importante a gente avaliar o homem quanto a mulher, né? Porque o homem também tem seus probleminhas de saúde que podem dificultar.
uma gravidez e que tem tratamento, a maioria deles. E às vezes faz um conjunto, né? Tanto em você, que é o urologista, quanto no ginecologista. O casal, ele tem que andar junto sempre ali, né? Afinal de contas, para a reprodução precisa dos dois. Dos dois, né? isso mesmo. E para o sexo também, das duas pessoas. Né? Aham. Tudo bem que dá para fazer sozinho, mas… ou até mais de duas pessoas, né? Mas… É isso mesmo. Olha, a gente continua, a gente entra no intervalo. Eu acho que deve continuar. Vamos continuar, então? Continuar. Então, olha, gente, o doutor Murilo está aqui hoje com a gente. O tema é super interessante, super inovador, gente. Por quê? Porque é um assunto aí que ele é cercado de tabus. Mas que tem ganhado… Gente, tem ganhado muito espaço aí, ó. Nas clínicas, nos consultórios. Principalmente entre conversas aí, em conversas entre homens aí. E às vezes até com mulheres também. Então, olha, eu não sei se é da área da andrologia ou da urologia, né? Que é esse assunto que nós vamos falar aqui. Mas esses procedimentos, como o preenchimento peniano, né? Esse alongamento peniano, doutor, ele é muito procurado no seu consultório ou o paciente, ele chega lá, né? Às vezes ele chega com a queixa da urologia, você entra no assunto, às vezes aborda algum assunto, ele já se interessa e ali, porque aí já cria um vínculo entre médico e paciente, não é mesmo? E aí às vezes você já fala, o paciente já se atenta àquilo, volta depois para saber mais. Como é que é esse dia a dia? Esse assunto tem ganhado muita visibilidade assim na rede social, o pessoal fala bastante sobre isso, né? Antigamente, o que acontecia era que o paciente vinha ao consultório por algum outro motivo, algum outro problema de saúde, e justamente após uma conversa, após ganhar confiança, que ele acabava falando de alguma insatisfação sexual, perguntando alguma coisa sobre preenchimento. Mas hoje em dia, o pessoal já vem direto. Eles já mandam mensagem perguntando se faz preenchimento, se faz engrossamento peniano. Então, tem os pacientes que já vão diretamente procurando isso, né? Porque ele já ouviu falar, ouve-se muito falar em rede social. É verdade. Você sabe que a primeira vez que eu ouvi falar foi do cantor sertanejo. Sim. Que aí gerou uma polêmica. Eu falei, gente, mas que polêmica que é essa? E ele deu uma entrevista muito interessante. Falou, gente, sou eu. É o que eu acho. É pra mim. Não é para o outro. Você concorda com isso? E eu lembro tanto de piadinha que surgiu, né? Nossa! Quando alguém faz isso, faz piadinhas. Mas a gente tá falando de autoestima. É justamente para a pessoa, né? O homem que procura um procedimento assim, é um procedimento estético, né? O pênis está funcionando normal, a relação sexual tá normal, mas ele está insatisfeito com a estética. E isso é uma insatisfação muito válida, né? Eu gosto de comparar muito, assim, a questão da estética do homem com a estética da mulher. Porque os procedimentos estéticos na mulher são mais bem aceitos, né? Já estão há muito tempo. Então, assim, uma mulher que coloca silicone, por exemplo, né? Peito de silicone. Por que ela faz isso? Ela faz isso pra ela. Não é pro marido, não é pra amiga. Ela faz isso pra ela se sentir bem. Numa praia, de biquíni, numa piscina, numa roupa mais decotada, né? No caso do homem, é a mesma coisa. A maioria dos homens não procuram, porque eu tenho a ferramenta pequena, né? Ele acha a estética que pode melhorar. Ele fica constrangido de estar de sunga, numa piscina com os amigos, numa praia. Evita ter essas situações, né? Apesar de o pênis ser do tamanho normal, né? Porque a gente sempre fala isso, a maioria dos homens que procuram são de tamanho normal. Tem variabilidade, tem homens com pênis maior, menor, como tem homem mais alto, mais baixo, gordo, magro, tem variações. Mas a grande maioria, eles têm um membro que a gente considera de tamanho normal, só que ele está insatisfeito. E a gente tem que valorizar essa insatisfação. Essa insatisfação nele causa isolamento social, ele evita ir no vestiário, ele evita jogar bola com os amigos, ele evita ir numa praia, porque ele está insatisfeito, né? E se existe uma forma segura da gente melhorar esse volume, para ele ficar mais satisfeito, para ele confiante de sunga para a praia, por que não? E é interessante, só um minutinho, é interessante você abordar esse assunto, porque, né, doutor? A gente vê assim, como você disse, muitos homens se fecharem, né? Às vezes até num relacionamento, não é? Porque assim, não vou procurar uma mulher. Às vezes assim, com ele mesmo, né? Aquilo mexe tanto com a autoestima que às vezes ele deixa de ter um relacionamento por causa disso.
Não é mesmo? Eu já vi vários homens que estão insatisfeitos com o volume e não entram em relacionamento, justamente. Não entram. Porque ele está inseguro. Isso, é isso mesmo. Essa relação, doutor, só para mim saber, essa relação entre saúde íntima e autoestima masculina, ela tem a ver? É uma relação ou não? Nossa, muito. Assim, o homem valoriza muito a sua questão sexual. É como se isso o definisse como homem, né? Então, homens que estão não só com a questão insatisfeito com estética, mas os homens que estão com alguma dificuldade sexual, porque acontece, é comum, acontece bastante, né? É um problema de saúde, dificuldades sexuais. E isso afeta tanto a autoestima, afeta relacionamento, né? Casais destrói brigando, relacionamento, né? doutor. Casais separando. É claro que não separa só por um motivo, junta outras coisas, mas quando o sexo não tá bom, o casal acaba se afastando um pouco. Porque o sexo é importante, o sexo é vínculo, o sexo é afeto. Quando um casal está bem sexualmente, isso aproxima, isso conecta os dois. E o relacionamento fica mais forte. Gera um companheirismo, uma cumplicidade, não é mesmo? E quando existe alguma dificuldade, a tendência é afastar, é esfriar. É isso mesmo. Doutor, eu já quero entrar aqui na questão do procedimento, porque a gente sabe, o senhor vai confirmar isso pra nós, como ele é mais medroso do que nós mulheres. Nós mulheres somos assim, eu quero pôr um silicone. A gente vai lá no médico, planeja, lógico, dá aquela ansiedade e faz. Homem não, uma gripe ele já fica de cama. Como que é o procedimento para esse homem? Ele é um procedimento invasivo, é um procedimento tranquilo, depois dessa conversa inicial, como que se procede? É um procedimento muito tranquilo, pode ser feito inclusive no próprio consultório, né? Como que é feito o procedimento? A gente utiliza uma substância que chama ácido hialurônico, né? Todo mundo já conhece pela estética, preenchimento facial. Sim. E por que a gente usa o ácido hialurônico? Porque é a substância que ela é produzida pelo próprio corpo. O nosso corpo produz ácido hialurônico. Então, quando a gente coloca ácido hialurônico no corpo, ele não rejeita, é do próprio corpo essa substância. É diferente de outras substâncias que a gente utilizava antigamente, utilizava silicone, utilizava PMMA, que causavam complicações. Inclusive, é proibido hoje usar PMMA para preenchimento corporal no geral, né? Então, a gente usa essa substância como um preenchedor. Então, lá no consultório, é feita uma anestesia local na base do pênis, uma agulhadinha, uma ardênciazinha muito pequena, e é isso que ele vai sentir de dor. É só essa agulhadinha, é só anestesia. E por um buraquinho, a gente faz um buraquinho com uma agulha mesmo, na base do pênis, entra com uma cânula por baixo da pele e vai colocando o ácido, vai preenchendo, né? Tem a técnica certa para ficar certinho, para ficar uniforme. E é importante destacar que o que ele ganha nesse preenchimento não é aumento peniano, aumento de comprimento, de centímetros no comprimento. Eu ia te perguntar isso, se era aumento ou se era volume o preenchimento? Volume. O que o preenchimento aumenta é a circunferência, é o volume, é como se ele ficasse mais grosso. Sim, né? sim. E geralmente na verdade, é isso que incomoda a maioria dos homens. É engraçado que a gente acha que o incômodo maior dos homens é a questão de tamanho. Mas na verdade é o volume. É o volume dele flácido, é o volume dele na sunga, na cueca, na praia. Esse é o maior incômodo estético que eles têm. Lá na cama, a dois, ele tá tranquilo, né? Mas com ele flácido em ambientes sociais é o incômodo, geralmente. E o preenchimento ajuda justamente nisso, né? Então não é um aumento de tamanho, né? É importante a gente esclarecer isso, porque no momento do procedimento, se o homem procurar o procedimento achando que ele vai crescer de tamanho, ele vai se frustrar, porque não vai. Tamanho que eu falo, comprimento. Porque assim, brincadeiras à parte, né, doutor? Porque todo mundo acha que tem que ser sempre, o meu tem que ser maior do que o do Joãozinho. E interessante que tem uma pesquisa que fizeram uma pesquisa com mais de 35 mil homens, perguntando sobre a satisfação com o tamanho. 34%, né, 1/3 dos homens acha que tem um pênis pequeno. Assim, na percepção deles, eles acham que ele tem um pênis pequeno. E metade dos homens gostariam de ter um pênis maior, né? Doutor, mas aí falando nisso, qual que é a média hoje brasileira? Porque aí você falou várias vezes pra gente, né? Você falou assim, é o tamanho normal, né? Às vezes você procura ter um tamanho normal e tal, né? Qual que seria a média hoje? A média, o que é média? Média não quer dizer normal. Média quer dizer que pega todos os homens, medem e faz uma média, né? A média é de 12 a 13 centímetros com ele em ereção, né? Mas tem homens que têm 11, 10, tem homens que têm 14, que tudo a gente considera normal.
Quando a gente considera que não é normal, que realmente é um pênis pequeno, que é doença, que é um micropênis, a gente considera o micropênis quando ele tem menos que 7 centímetros no homem adulto em ereção. E é importante essa medida, tem que saber como medir, né? Porque às vezes tem uma gordurinha ali em cima que parece que diminui um pouquinho o tamanho do pênis. Então, o homem mais gordinho, aquela gordurinha vai pra frente um pouquinho e acaba que fica um pouco de pênis pra dentro, um pouco de pênis pra fora. A medição do pênis, isso é interessante falar, porque os homens medem. Os homens medem, demais. né? Desde pequenininho, doutor, juro por Deus. Eu tenho menino. Chega o homem lá no consultório, eu pergunto, com dúvida, eu pergunto qual que é o tamanho do seu pênis. Ele fala assim, doutor, não mediu. Eu falei, mediu, pode me falar, eu sei que você já mediu. Isso, mede mesmo, é verdade. Às vezes nem é em medida, né, doutor? O tamanho da mão ali, que eles consideram uma medida. E pra medir, a gente tem que empurrar a gordurinha o máximo possível, até encostar no osso. Mesmo? Aí é dali até a ponta. É assim que a gente mede o tamanho do pênis. Então não considera aquela gordurinha, né? Você tem que tirar ela para trás. Porque aí vai mostrar realmente todo o tamanho real do pênis, né? Sim, Olha, é tão interessante ele falar isso, porque assim, muita gente não aborda esses assuntos, não é, Tutu? E outra coisa, né, Bia? E esclarecer que às vezes a pessoa ela vai numa intenção e na verdade o procedimento não é com esse intuito. Porque igual a gente tá falando, às vezes o cara quer tamanho, o homem tá ali querendo um tamanho, né? E na verdade vai ter só um engrossamento, né, doutor? E uma coisa muito importante que a gente tem que fazer na avaliação, primeiro, precisa de uma consulta. Por quê? Justamente para eu avaliar a expectativa que o homem tem. Sim. Às vezes ele tem uma expectativa irreal, ele acha que ele vai virar o ator pornô e quando a gente fizer o procedimento vai ficar aquém do que ele imaginava uma coisa muito fantasiosa e vai ficar insatisfeito. Ô, doutor, tem a questão emocional também que eu falo assim, porque nós mulheres somos assim, às vezes a gente quer fazer algo, chega no consultório e fala, não, faz agora. Porque senão amanhã eu vou mudar de ideia e não vou fazer. Tem homem que é assim? Tem homem que é assim, que chega lá no consultório, marca a consulta para tirar dúvidas. Às vezes eles vão por outro motivo, né? Na verdade o motivo era aquele, só que ele inventa um motivo. Tá ficando mais velho, né, doutor? E aí a gente já percebe, ali na consulta ele vai falando, mas eu vejo que tem uma coisa a mais que ele quer falar. Aí a gente sempre pergunta, né? Eu sou sexólogo, eu sou o andrologista. Por qualquer motivo que ele foi lá no consultório, eu pergunto, e a parte sexual, como é que tá, né? Doutor, ainda bem que você falou disso, porque eu tô com um problema, né? Então, se a gente não perguntar, às vezes eles não falam. Eles marcaram a consulta para isso. E não falam sobre isso. Né? Mas tem alguns que realmente ali, após toda a explicação, a gente avalia, mede o pênis, explica o resultado, o que ele pode esperar de ganho, né? E tem uns que fala, não, beleza, vamos fazer. Ô, doutor, assim, só mais um e a gente entra no bloco, doutor. A gente sabe que a procura aumentou bastante. Eu acho que com conhecimento, às vezes, né, com leitura com as redes sociais, porque está muito em evidência. Como você falou anteriormente aqui, eu acho que a rede social é crucial, tanto para criticar, né, como para, às vezes, valorizar, né, um homem ali, o outro. Essa busca aumentou no seu consultório ultimamente ou não, né? Realmente é um procedimento moderno, né? Teve uma modernização aí, né? Porque eu sei que você já é médico há algum tempo. Durante esse período, não. É super seguro fazer o procedimento. Não precisamos ter tabu em relação a isso. Fala um pouco sobre esse dia a dia seu pra mim. É legal falar desse histórico, de como veio essa questão de estética. Os urologistas, no geral, a gente tinha muito preconceito contra isso. Por que preconceito? Porque não era seguro. Utilizava silicone, utilizava-se PMMA. A gente sabe que isso complica essas outras substâncias de antigamente, né? Mas era o que tinha antigamente. Então, os urologistas não faziam. Porque a gente só via complicação. Porque quando fazia com algum outro profissional não especializado, por questões de não saber corretamente a técnica ou de material inadequado, complicava, deformava, infecção, necrose, e ia parar para o urologista tentar reparar de urgência aquela bagunça, né? Então, os urologistas, principalmente os mais antigos, são totalmente aversos a essa questão. Eu era nessa época, né? O pessoal perguntava para mim, doutor, preenchimento peniano? Eu falava, olha, não tem procedimento seguro. Isso é antigamente, né? Daí surgiu o ácido hialurônico. Já existe há um tempo na estética facial, corporal, mas chegou na questão peniana.
E um médico urologista dos Estados Unidos desenvolveu essa técnica para o pênis, foi estudado, foi validado pela Associação Americana de Urologia. Então, assim, virou científico e pela questão da técnica e da segurança do produto correto, é super seguro, com bons resultados. Né? Isso já tem alguns anos e a partir daí os urologistas começaram a adotar essa técnica, né? Quem melhor que o urologista para conhecer o pênis do homem, né? Não, a gente conhece o pênis por dentro, a gente opera o pênis de várias coisas, várias situações, né? Então a gente conhece todas as camadas, todas as veias, os nervos onde estão, né? A gente conhece muito bem. E então a técnica ganhou muita segurança. E agora cada vez mais urologistas vêm fazendo, né? E a procura aumentou bastante, né? E falando em procura grande, é importante a gente destacar que a gente tem que filtrar os pacientes. A gente tem que ver qual que é a expectativa dos pacientes. Eu diria que Mas em que sentido você? Quase metade dos pacientes, assim, na verdade eu contraindico o procedimento. Porque Mesmo? não é o que ele está esperando, né? Por Ele exemplo, tem uma expectativa, ele já chega com expectativa. às vezes, acontece frequente, o cara tá com problema no relacionamento, por vários motivos, né? Tá quase separando. E ele tem uma expectativa que se ele engrossar o pênis, vai voltar tudo ao normal. Não vai. No relacionamento. Não é isso. Não é o pênis que tá… A grossura do pênis que tá atrapalhando. Mas ele jura que se ele chegar lá com a esposa com o pênis mais grosso, vai melhorar Mudar o relacionamento. a vida E não vai. Aí é onde a gente tem que explicar pra ele que são outras questões, são questões de relacionamento, que um preenchimento peniano provavelmente não vai resolver, né? Outros pacientes que têm expectativas irreais. E não adianta fazer um procedimento numa expectativa irreal, porque ele vai ficar insatisfeito. Do máximo que ele ganhar, no final ele ainda vai estar insatisfeito. E o que a gente está falando é de satisfação. Ele tem que estar satisfeito, né? Então, não é chegar e fazer, né? Não é pagar e fazer. Chega e realmente tem um protocolo a ser seguido, né? Assim, você é muito coerente. Eu vejo que você é muito coerente, principalmente assim, em se tratando das suas consultas. Como você acabou de falar aqui, não adianta me pagar que eu faço. Não, eu vou pagar, eu vou fazer se eu achar que realmente aquilo convém para o paciente. Se ele vai ficar satisfeito, se vai ser bom para ele, né? Porque afinal o que a gente quer é isso, é que seja bom para a pessoa. Não adianta eu fazer, ganhar meu dinheiro e o cara ficar insatisfeito. E às vezes ainda sai e fala mal de você ali pro outro paciente. O objetivo final é a satisfação da pessoa, né? E situações em que a gente vê que isso não vai ser possível alcançar, a gente contraindica, a gente explica que não é a melhor solução, que existe outra solução. No caso do relacionamento, terapia sexual, melhorar o relacionamento, né? E isso vai dar resultado, não preenchimento peniano. Papo Calcinha. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com o Dr. Murilo Lima. Ele é urologista na cidade de Rio Verde. Gente, não é só urologista, não. É andrologista e sexólogo também, gente. Olha pra você ver. Você que é homem que está nos ouvindo aí, gente. Quer fazer uma consulta completa, tem que procurar o Dr. Murilo, gente. Por quê? Porque ele vai abordar vários assuntos numa consulta só. Você não precisa ficar com vergonha. Você vai estar falando de homem para homem, que entende do assunto e que vai te dar conselho ali, ou vai te indicar o melhor procedimento a se fazer. Hoje o assunto especial, gente, é aumento peniano, não é verdade, Isso Tutu? mesmo, E Bia. preenchimento peniano. Para você que tá aí, que não tá muito satisfeito, não é pro outro. É para você mesmo, é pro seu autoestima. A gente vive num corre-corre hoje que a gente não olha pra gente. Então, se você começar a olhar pra você e você estiver com a autoestima elevada, meu bem, você faz e acontece, não é mesmo, Com Tutu? toda certeza, Bia. Vamos lá? Eu quero fazer uma pergunta agora. Doutor, tem uma idade para se… como é que eu vou falar pro senhor isso? Para se fazer o procedimento? Porque a gente vê que tá uma coisa tão precoce… Mas a gente sabe que a maioria dos homens vai no médico ali após os 30, mais ou menos. Estou enganada? Mas tem uma idade para fazer o procedimento, doutor? Olha, a gente sempre recomenda fazer em maiores de idade, maiores de 18, né? E na verdade eu prefiro até depois dos 22. Por quê? Porque na fase de adolescência ainda está desenvolvendo, o pênis ainda está crescendo, né? Ele ainda vai aumentar de tamanho, ele ainda vai engrossar, ainda está em desenvolvimento. E realmente tem muito adolescente que olha rede social, filme pornográfico, né? E acha que o pênis dele é pequeno. E é complicado a gente fazer um procedimento assim num menor de idade.
Porque ele não tem um resultado final do tamanho do pênis ainda, né? A gente não costuma fazer. Eu recomendo esperar, eu explico que ele está em desenvolvimento, né? E depois que ele chegar mesmo na idade adulta, ele vai avaliar se ele está insatisfeito ou não, porque de repente ele nem fica, né? Depois que desenvolve, depois que finaliza a adolescência, talvez ele fique satisfeito, né? Ô, doutor, mas deixa eu te perguntar. Eu sou mãe de 2, né? 2 meninos. Eu tenho 3 filhos, dois deles são meninos. Seria importante fazer esse acompanhamento com o urologista desde mais cedo? Por exemplo, eu tenho um de 23 e eu tenho um de 12. É importante eu levar até você, né? Fazer essa consulta prévia, ver se está tudo dentro da normalidade para a gente acompanhar? Ou isso não precisa, não seria necessário? É importante. Tanto é que existe uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia que chama Vem Pro Uro. #Vem Pro Uro. Focada nos adolescentes, né? Porque a gente leva a menina no ginecologista muito cedo. Agora o menino, a gente acaba não se preocupando, não é mesmo? Quando ele é criança, o menino tem um pediatra. Mas uma vez que entrou na adolescência, o menino fica meio sem médico, digamos assim. Né? A menina tem a ginecologista, né? Mas é importante sim, pra gente... tem vários aspectos assim, muito importantes da gente tratar no adolescente, né? Primeiro, educação sexual. Ali 14, 15, 16, 17, é importante a gente ter educação sexual, infecção sexualmente transmissível, né? Todo de um jeito correto, com a linguagem dele, né? Tem gente que tem medo de falar de educação sexual com o filho, achando que tá estimulando a procurar o sexo. O estímulo ele já tá vendo na internet há muito tempo atrás, antes do que a gente tá imaginando, né? E sabe até mais que nós. E sabe até mais do que nós, né? Verdade. Informações erradas, muitas vezes, né? Então, educação sexual, a orientação sobre o uso de preservativo, dúvidas sexuais. É melhor ele tirar a dúvida, porque tem dúvida, né? Ele tá iniciando naquela vida, né? É melhor tirar dúvida com um profissional do que com um colega que sabe tanto quanto ele. Ou né? às vezes eu vou te falar por mim, porque às vezes tem perguntas que eu não consigo responder como mãe, juro por Deus, porque eles são curiosos. A internet tá aí, né? Aí chega, às vezes, para nós pais, e a gente fica numa saia justa, porque você não sabe a maneira que você pode responder, né? A clareza que você deve falar ou não. Com um profissional é totalmente diferente, que você está ali aberto e ele vai entender que você é um profissional que está ali para falar sobre aquilo. Não é mesmo? E às vezes ouve mais o profissional do que o pai e a mãe, né? Não, às vezes não, doutor, sempre. Não é mesmo? Eu quero perguntar do procedimento. Então, pergunta. Doutor, o procedimento, ele tem um prazo? Ou ele é o famoso para sempre? E outra, vou complementar. Ele é reversível caso o paciente não goste do resultado? Tuana, até porque quando a gente faz um preenchimento facial, não é? Sim. A gente sabe que tem um prazo de duração. E a gente sabe que também se deu errado... Tem como reverter. Tem como reverter. É igual ou não? É igual. O procedimento ele tem um prazo e, na verdade, isso é uma vantagem. Isso é bom. Ele tem um prazo, que ele seja reversível. Porque imagina um procedimento que não muda, é irreversível. Por exemplo, o PMMA que eu utilizava antigamente, né? Hoje é até proibido usar PMMA. Mas do jeito que colocava, ficava aquelas nodulações, aquela coisa, não tinha mais o que fazer. Não tinha o que reverter, não tinha como mudar. Vai ficar com o pênis deformado para sempre. Tem cirurgia para tirar material, mas de toda forma, esteticamente não vai ficar legal, né? Então, o ácido hialurônico, ele é um produto do nosso próprio corpo e o nosso próprio corpo degrada ele, vai diminuindo. Então, quando a gente aplica, faz a aplicação, na hora já vê o resultado. Assim, ele já aumenta de volume. E aí, com o decorrer dos meses, o corpo vai degradando e ele vai diminuindo. Esse prazo varia de pessoa para pessoa, o tipo de ácido utilizado, mas é, no geral, de 1 ano a 1 ano e meio. Mas tem o famoso retoque também, doutor? Tipo, daqui uns dias. Porque nós, por exemplo, fazemos um botox. Aí tem que fazer um retoquezinho. Às vezes também de 6 em 6 meses, Isso. Né? Tem. Inclusive, eu sou muito cuidadoso em relação a isso. Tem gente que coloca já de uma vez 20 ml de ácido. O negócio é muito, pro pênis é muito. Vira uma berinjela desse tamanho, um negócio super esquisito, no meu ponto de vista, né? Tem gente que tá satisfeito, né? Então, assim, às vezes eles querem colocar o máximo possível, né? Aquela ideia de o maior possível. E eu falo, não, vamos com calma. Eu coloco 8, 10 ml a princípio, a gente espera uma semana, 2, e você reavalia, porque provavelmente você vai ficar satisfeito. E fica, a maioria fica satisfeito, né? E aí depois, se você quiser colocar um retoque, fazer mais um pouquinho, a gente faz. Eu prefiro ir aos poucos do que colocar demais
e ficar um negócio esteticamente não legal. Inadequado, né? às vezes, Inadequado. até, não é mesmo? Doutor, assim, quem procura mais você? Eu falo assim, qual geração? Porque hoje a gente fala de geração, né? É uma geração de homens mais velhos, é uma geração meia-idade, são adolescentes, são jovens ali que estão entrando, né? Na vida, né? Sexualmente ativa. Como que é? E assim, eu sei que você é muito coerente, eu sei que você deve ganhar a segurança dele de cara. Porque quando você fala, você já ganha a nossa segurança. E isso é importante, essa conversa que você tem, essa anamnese que você tem com o paciente, ela é extremamente importante ali para definir o procedimento que vocês vão realizar. Muito. E assim, todas as idades assim, até uns 60 anos de idade. Uhum. Então, desde o de 25, de 30, o de 50, o solteiro, o divorciado, o casado, né? Porque eles fazem pra eles, né? Eu já fiz num homem que ele era divorciado, viúvo, na verdade. Uhum. Ele era viúvo, já era mais idade. E ele inclusive, ele nem queria mais vida sexual. Opção dele. Ele Sim. tava bem assim, né? Mas por que ele fez preenchimento peniano, então? Se ele não tá transando, pra autoestima dele, pra sunga, pra ir pra praia, pra ir pra piscina. Olha como não necessariamente tem a ver com sexo, né? Não tem, é verdade. Não é pela questão da relação sexual, é pela aparência e autoestima dele, né? E essa primeira consulta e o acompanhamento é muito importante. Porque a função principal minha, eu acho, é fazer uma boa indicação, é ver realmente quem vai se beneficiar, né? E ajustar expectativas, explicar para ele realmente o que ele pode esperar do procedimento, como vai ficar, né? Uhum. A gente explica, a gente pode mostrar algumas fotos de antes e depois no consultório, tá? Sim. O pessoal entra no WhatsApp e me manda foto de antes ou depois. Não posso. Você ia gostar que eu ia mandar as fotos do pinto seu pelo WhatsApp pra alguém? Claro né? que não Não é. pode, né? Aham. Ali no ambiente do consultório, fechado, que aí se eu mando uma foto no WhatsApp, sabe lá onde vai parar essa foto, né? Sim, é claro. Então você é realista mesmo com a pessoa. Tem que ser. Ah. Pra fazer a coisa certa, pra ter um bom resultado, né? Pra não ter insatisfação. Uhum. Só para complementar, já vai. Doutor, assim, eu não tô falando mal de homens, de jeito nenhum, mas a gente sabe que o tal do homem é mole. É isso que eu ia Você perguntar do também, pós, amigo. Bia. Porque lá em casa, nossa, doutor, bate o dedinho no cantinho ali do armário. Ai, vou morrer. Nossa Senhora, me leva. Devem te perguntar se dói ou não dói. Dói só a anestesia, só a agulhada O da resto, anestesia. então. Aquela agulhadinha inicial que arde um pouquinho, né? Só aquilo. E realmente o homem é mole. Tem estudo científico comprovando, viu? Aí, o homem é mais fraco pra dor do que pra Mas mulher. e o pós-procedimento? Tem algum inchaço que pode acontecer? Ficar roxo, às vezes, pegar um vasinho? Porque homem é assim, nossa, ficou roxo já não deu certo. Em termos de dor, é super tranquilo. O homem sai dali, a gente pode fazer no consultório, numa clínica. Ele sai andando, ele sai dirigindo, ele pode trabalhar no mesmo dia, inclusive, né? Então, assim, nesse sentido é tranquilo, de dor, de incômodo. A maioria das vezes nem precisa tomar remédio para dor. Ali, após o procedimento, eu sempre passo algum remédio para dor. Caso eu tenha um leve incômodo, a maioria nem toma, né? Mas pode ficar um pouco roxo, às vezes pode acontecer. Se acontecer, é só esperar alguns dias que some. E fica um pouquinho mais inchado. Porque quando a gente... Não no dia, mas no segundo, terceiro, quarto dia. Então, ele já sai dali com volume. Na próxima semana, aumenta um pouquinho, pouca coisa. E ao final de 3 semanas, um mês, ele diminui esse inchaço e fica o que vai ficar. Aí o senhor falou de uma questão de inchar. Esse homem, ele pode já ter relação sexual pós-procedimento ou a gente pede um prazinho também? A gente pede um prazo de 1 semana. Tá, então realizado o procedimento, após 1 semana, vida sexual liberado. ativa. Normal. Tá tudo bem. E o procedimento não prejudica a ereção, não prejudica a vida sexual. Inclusive, pode melhorar. Melhorar no sentido do homem que melhora a autoestima, né? Uhum. Tem homem que vai ter relação sexual, está envergonhado, está inseguro. E quando ele faz o preenchimento, ele vai mais confiante. Não é que o preenchimento muda a função sexual, né? Assim, funciona tudo como estava funcionando. A questão é a segurança dele que muda, né? E isso, se ele estava inseguro, isso melhora. Ele vai ter segurança total na hora da relação. Não, e aí você falou que antes, né, de melhorar a relação.
Melhora demais, né, doutor? Porque eu falo assim, tanto o homem quanto a mulher, se ele estiver seguro de si, se ele tiver com a autoestima elevada, ele é outra pessoa na hora da relação sexual. Não, é porque assim, a gente se sente, né? E é um ponto-chave do homem, né, Bia? A gente falar do pênis do homem é algo melindroso, né, doutor? Principalmente nós mulheres aqui, porque a gente entende o nosso lado. E o homem valoriza muito o pênis, né? É verdade. Mais do que a mulher, assim, faz parte, mas eu digo assim, a relação sexual é muito mais do que um pênis e uma vagina. A penetração. Engloba os carinhos, engloba os beijos, as preliminares, os joguinhos sexuais, as brincadeirinhas, né? Outras formas de relação sexual, né? E a penetração também é legal, faz parte, é gostoso, mas o que eu quero dizer é que não é só isso. Não se resume ao pênis, né? Isso. Para muitos homens né? Eu vejo homens, por exemplo, com ejaculação precoce, trato bastante homens assim, que mal começou ali, ele já foi. E aí, quando ele foi, acabou, né? E aí eu pergunto, aí ele fala, mas eu não consigo satisfazer minha esposa, porque aí eu já gozei, já acabou, né? Eu falo, tá, mas e aí, o que você faz? Nada, acabou. Falei, meu Deus, tem a criatividade, né? Tipo assim... E aí entra a parte da sexologia que você trata também, né? Porque pra ele, ele terminou, acabou. Eu falo, gente, a gente tem até um nome, a gente fala falta de repertório. Sim. Né? Quem disse que tem que acabar só porque o pênis amoleceu, né? Dá pra fazer muitas outras coisas, né? Basta ter criatividade, basta ter repertório. Antes e depois, mas, né, doutor? A gente também tem que levar em consideração que esse homem ele já tem uma carga emocional baixa, né? Porque ele tá sofrendo. Porque querendo ou não, ele vai falar, gente, eu já não estou dando prazer pra minha companheira. Então eu sou um problema. Tem esses casos, doutor, que o homem pensa dessa maneira? E aí que a terapia sexual ajuda. Porque a gente vai ajudar ele não só a melhorar a ejaculação, a demorar mais tempo pra chegar até lá, mas a ter repertório, a curtir a vida sexual, a dar prazer de outras formas, né? Amplia a vida sexual do casal. E acaba que é um conjunto no seu consultório. Ele não vai só uma vez. Não. Não é verdade? Ele vai muitas vezes, acaba que eu acho que você tem uma relação com os pacientes direta, porque essas três, eu falo, a urologia, né? A sexologia, a andrologia, ela abarca muitos temas em relação ao homem, que aí acaba que ele vai tirar várias dúvidas. Qualquer coisa ele vai ligar. Bom, se eu fosse homem, eu te ligava a cada semana. Eu vou te falar a verdade. Para tirar dúvidas, doutor. É interessante quando o homem está com dificuldade de ereção, por exemplo. Ele passa lá no consultório, a gente faz um tratamento. E a primeira vez que ele vai sair com alguém depois disso e dá certo, nossa, ele me liga, ele manda mensagem, doutor, deu certo, né? Tipo assim, pra me contar o sucesso dele, né? É um motivo, né? Eu quero entrar no outro assunto, porque o programa tá quase terminando e a gente não falou, mas eu preciso que ele volte pra gente falar. Essa diferença entre preenchimento peniano e aumento peniano. Tem uma diferença nisso, não tem? Tem. Quando a gente está falando aqui de ácido hialurônico, esse assunto que nós estamos conversando hoje é principalmente o preenchimento peniano. Que é o que a gente utiliza para questões de estética, volume na sunga, né? Nós estamos falando de preenchimento. Esse procedimento não aumenta o pênis, não faz o pênis crescer em comprimento, né? O aumento de pênis que a gente tem, o alongamento, já é mais restrito. Restrito como assim? São casos muito selecionados de doenças no pênis, pessoas que tiveram uma doença que a gente chama de Peyronie, que causa um encurtamento, porque ele cicatriza e retrai. Então a gente vai liberar essa cicatriz para aumentar. Então, assim, alongamento peniano a gente já não faz só por estética, a gente faz por doença. É mesmo? Por quê? Porque são procedimentos mais invasivos, são procedimentos que deixam cicatrizes, né? Se o objetivo é estético, como é que eu vou fazer um procedimento que vai deixar cicatriz? São cirurgias. O alongamento peniano são cirurgias. Então não é um procedimento mais complexo. Mais complexo, que tem que ser um paciente muito bem selecionado. Então, assim, o alongamento, é importante eu falar isso, a gente não faz por estética. Só porque eu queria ter um pênis maior, vamos alongar. Não, porque são cirurgias e até o momento são cirurgias que a gente recomenda só para questões de doença mesmo. Deformidades do pênis, em que a gente tem um pênis curvo demais para um lado, em que a gente vai corrigir a curvatura, né? O que a gente faz, esse que a gente está falando, é o preenchimento. Ele aumenta em calibre, em grossura, né? Ele não aumenta em tamanho,
né? Se alguém falar que preenchimento peniano você vai aumentar, ficar com o pênis mais comprido, não é verdade. Ele não aumenta, ele só engrossa, né? Só que o estético final, a aparência final é agradável ao homem que procura isso, né? Às vezes ele fala aumento, só que na verdade ele tá incomodado com o volume. E só de dar mais volume ele já sai super satisfeito, mesmo sem ter aumentado o pênis. É verdade. Ô, Bia, o programa não vai dar, né? Porque tá encerrando. Mas, doutor, eu queria até fazer uma pergunta. Se tem algum outro procedimento estético que esse homem ele pode fazer associado, às vezes, com o ácido hialurônico. Às vezes tu tá gaguejando aqui. Você tem a questão de um clareamento, às vezes que incomoda. Essas mesmas estéticas que nós, mulheres, hoje fazemos, o homem também pode fazer? Tem um que a gente é bastante comum associar, que é o Botox, né? Nossa, Olha, Botox, né? Já ouviram falar de Botox no pênis, no escroto? No rosto aqui eu tô esticadíssima. É o Botox, né? Pra que a gente usa, por exemplo? Tem homem que tem um escroto mais retraído, mais encolhidinho pra cima, assim, que parece aquele escroto pequenininho e isso incomoda ele. Nós estamos falando de estética, né? Ele quer ter também o escroto aumentado, né? Volumoso, assim, também é um sinal de virilidade pro homem. Então, esses homens que têm um escroto mais retraído, mais pequenininho, a gente pode fazer Botox no escroto. Porque, na verdade, o que retrai é a pele que tem músculo. O músculo, quando a gente tá com frio, encolhe pra cima, né? A pele. É porque o músculo puxa pra cima. Então, se a gente aplicar o Botox em alguns pontos do escroto, relaxa esse músculo e ele relaxa, ele fica solto pra baixo. E isso agrada esteticamente alguns homens, é o que eles buscam, né? Tem um procedimento que chamam por aí de destravar o pênis, que na verdade, quando tá frio também, o pênis encolhe, né? Na verdade é porque a musculatura que tem na pele puxa, encolhe, né? Isso é tudo com pênis flácido, tá? Então dá pra fazer junto com o preenchimento peniano, o Botox no pênis, que a gente faz na base do pênis, que relaxa a musculatura, então meio que solta o pênis. Não é que aumenta de tamanho, o pênis é o mesmo. Só que ao invés de estar puxando pra dentro, por causa de um frio ou de uma vergonha, alguma coisa, ele tá solto pra fora. Então, dá uma aparência de que aumentou. Não aumentou, é uma ilusão de ótica, digamos assim, né? Mas que faz bem pro paciente. Mas que faz bem, porque ele vai ver ele mais solto pra fora. Porque quando ele tá encolhido pra dentro, parece que não tem nada ali, né? Mas brincadeiras à parte, né, doutor? Porque a gente fala muito disso, principalmente nós, mulheres. Nós, entre mulheres, a gente fala dessas questões. A gente fala que hoje tem laser pra nós mulheres, para melhorar a nossa questão de flacidez, mas a gente vê que o homem ainda ele tem um medo de falar desses assuntos, e os que falam são extremamente abertos, e aí tem sempre um que não quer falar, porque esse é um assunto muito íntimo. É um receio, né, Tutu? É porque gera as brincadeirinhas, né? Os apelidos, não é mesmo? E como vocês falaram no começo do programa, eles não falam nem pros amigos. Nem pros amigos, é verdade. Porque a mulher, ela comenta uma com a outra. Porque e aí ela indica. Não é mesmo? Agora o homem não, por causa das piadas, é verdade. E tanto é difícil, assim, é difícil no sentido de indicação, né? A gente faz um procedimento, o homem fica super satisfeito, mas não indica pra ninguém. Ele não vai falar que ele fez isso, né? Isso, é isso mesmo, mas tem que ser um assunto realmente discutido. Doutor, nós estamos terminando o programa aqui. Eu gostaria que realmente você voltasse uma outra oportunidade. E assim, quando eu falo outra oportunidade, antes de um mês. Se tiver tempo na agenda, é claro, pra gente continuar esse assunto e falar um pouco mais sobre essa estética íntima, falar desse cuidado que esse homem tem que ter ao ir ao urologista, né? Essa rotina que, ao meu ponto de vista, deve ser anual ali, como a mulher vai ao ginecologista. Você está convidado, você, por favor, volte. Claro, muito obrigado, é sempre um prazer grande estar aqui. Eu acho muito interessante essa cuidado de vocês também de abordar a saúde masculina, porque realmente é pouco falado, né? A saúde feminina, até porque a mulher procura mais saúde, tá mais aberta, né? O homem é mais retraído nesse sentido. Mas realmente a gente fala pouco, né? E vocês, com um programa tão assistido, tão ouvido, dando voz, né? A gente falar sobre a saúde sexual, saúde íntima também masculina, é muito importante. Mas afeta a gente. E outra, diretamente. É isso mesmo. A mulher, ela tem que ter ciência de que é ela que é a porta-voz desse homem. É ela que tá no dia a dia. Lógico, gente, isso é um tema delicado, mas ele deve ser falado no íntimo. Às vezes você não tem um relacionamento, mas você tem um amigo que às vezes falou pra você: olha, eu não tô bem, não sou feliz com esse ponto. Fala: olha, eu ouvi lá no Papo Calcinha falando desse tema.
Gente, sexo é saúde, sexo é saúde. pra ser bom, sexo é relacionamento saudável, né? É pra ser prazeroso, é pra prazeroso. unir o casal, Eu não falo é? que sexo é a brincadeira dos adultos, no sentido de que é pra ser divertido, é pra ser bom pros dois, né? Se não tiver bom, não tá legal, tem que ver o que a gente pode fazer pra melhorar, porque é pra ser bom, é pros dois saírem de uma relação sexual felizes, satisfeitos, é pra ser assim. Eu falo que isso gera companheirismo, admiração, respeito mútuo entre os dois, não é verdade, doutor? É verdade. Realmente é vida, eu concordo com você plenamente. Quero agradecer a sua participação aqui mais uma vez, muito obrigada. O assunto é ótimo, muito interessante. Quando eu falei pra Tuana, tenho certeza que ela ficou surpresa. Claro. Não é verdade? E sempre que tiver um tempinho na agenda, por favor, volte, porque é um assunto muito pertinente. Muito obrigado. Um abraço pra vocês Beijos. e até mais.